Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou te falar o que é que significa essa estranha expressão Google da verdade real. Antes, deixa eu te pedir para deixar o seu joinha aqui no vídeo e se você não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E presta atenção, como um dos meus mantras muito repetidos nas aulas, inclusive também no meu livro de processo penal, gostemos ou não, nomenclatura em prova de concurso público é questão de sobrevivência. E essa expressão Google da verdade real, eu tive acesso pela primeira vez hoje, quando eu estava estudando a versão mais recente do livro do professor Geraldo Prado, relacionado à cadeia de custódia no processo penal. Indubitavelmente, o professor Geraldo Prado, um dos principais processualistas penais do nosso país, é o principal nome quando o tema versado é cadeia de custódia. Mas a que se refere o professor Geraldo Prado quando ele afirma essa ideia do Google da verdade real ou buscador da verdade real? Pessoal, presta atenção porque isso pode aparecer na sua prova, imagina numa dissertação ou mesmo numa prova oral. A ideia aqui, você deve saber que numa visão mais clássica e ultrapassada, há uma tendência ou havia uma tendência de separar da seguinte maneira: olha, o processo civil, ele se vincula à verdade formal, ou seja, com base naquelas lições de Edouard Couture, o que não está nos autos não está no mundo, ao passo que no processo penal a gente tem arraigada a lógica da verdade material, da verdade real, da verdade substancial. Mas na prática, pessoal, nenhuma dessas ideias está moderna, nem no processo civil, que eu não vou analisar agora, e tampouco na minha matéria no processo penal. É dizer, portanto, que se você aprendeu na faculdade que o processo penal está umbilicalmente ligado à verdade real, isso está absolutamente ultrapassado e absolutamente equivocado, de acordo com a imensa maioria da doutrina e da própria jurisprudência, apesar de uma vez ou outra a gente encontrar algumas falhas. O mais acertado é trabalharmos no processo penal com a busca da verdade ou com a busca da verdade possível. E aqui a gente precisa compreender as diferenças. Pessoal, a ideia da verdade material, ela por muito tempo permeou efetivamente a realidade do processo penal. No entanto, fique esperto, por quê? Porque isso se justifica pela cultura arraigada num desenho de sistema inquisitorial. Lá na Inquisição e lá nos sistemas inquisitoriais é que se justifica essa ideia da busca da verdade real. A verdade como uma ideia, uma absoluta e central, como escopo máximo do processo. E para atingirmos essa ideia ou esse ideal utópico da verdade real, absolutamente tudo era possível e absolutamente tudo era justificado. Era possível e é válida a utilização de provas ilícitas, desde que justificado aí pela verdade real, pela identificação da verdade, até mesmo a utilização de torturas para extrair a verdade dos fatos, sempre naquele angelical e ingênuo, até certo ponto, ideal de obter-se e chegar-se à verdade. E disse, pessoal, que é algo utópico, por quê? Porque quando a gente analisa concretamente, a gente está analisando fatos passados em uma atividade presente para mirar consequências futuras. Ou seja, salvo se a gente estiver desafiando a física e criando uma máquina do tempo, esse retorno de tempo para identificar o que efetivamente aconteceu com absoluta garantia, ele é absolutamente impossível. O tempo foi evoluindo, as atrocidades que foram cometidas sob o palio e sob a justificativa da verdade ou da busca da verdade real foram se evidenciando e a coisa amadureceu. Quando a gente chega num Estado democrático de direito e em especial num sistema acusatório, a gente não tem mais essa ideia de desenfreada busca da verdade real. Essa não é, ou esse não é o objetivo máximo
traçado para o processo penal e, em especial, para o juiz, para o julgador. O julgador não é um artífice da busca da verdade coisa alguma, e tampouco dessa verdade real. O julgador, o juiz, ele é um artífice, é um elemento do jogo muito importante, mas para garantir a observância de valores e garantias fundamentais e do cidadão. É o responsável por observar e zelar pela garantia do jogo. Então, por exemplo, trazendo isso para a lógica de hoje, observe que não há qualquer busca de verdade, coisa alguma, que se justifique a utilização de uma prova ilícita para condenar alguém, ainda que esse alguém seja, entre aspas, culpado, ou seja, autor de um determinado delito. A utilização de prova ilícita, em hipótese alguma, poderá ser utilizada para subsistir ou para substanciar, fundamentar um decreto condenatório em seu desfavor. Em alguns temas, como por exemplo Estado Civil, há uma limitação do campo probatório. As provas, de outra sorte, elas não podem violar a moral e os bons costumes de um povo, de um ordenamento jurídico. Tudo isso, pessoal, são limitações, e limitações existentes são contrárias à ideia da busca da verdade real. São ideias antagônicas. Pedro, então você quer dizer que o processo penal não está nem aí para a verdade? Absolutamente. É claro que se quer descortinar a verdade, mas não esse dogma absoluto da verdade real que se justificava toda e qualquer atrocidade como pano de fundo ou elemento fundamental do processo. É busca da verdade processualmente possível, ou a busca da verdade processual, ou melhor, da busca da verdade possível. É essa a ideia mais moderna, em que o julgador, ele não desce da sua posição, por exemplo, para militar ativamente e produzir provas para corroborar qualquer das teses. Ele deve se manter numa postura de imparcialidade. Essa é mais uma ideia que aí a gente começa a delinear e a diferenciar a busca da verdade possível da busca da verdade material, ou da busca da verdade real vinculada ao sistema inquisitivo ou inquisitorial. Certo, Pedro? Mas e lá aquela expressão de Geraldo Prado? E justamente é nesse contexto que Geraldo Prado ele fala: olha, quando a gente trabalha e busca a partir da ideia inquisitorial, da busca da verdade real, a gente transforma o investigado ou o imputado não em um sujeito de direito, mas exclusivamente recaindo sobre ele o caráter de objeto da investigação. A gente coisifica e não humaniza o imputado, o investigado. E quando a gente faz isso, a gente começa a deslegitimar aquela ideia humana daquele investigado. E pior, a gente começa a legitimar e a justificar atrocidades dentro desse desenho acusatório. Você começa a justificar e a relativizar um juiz que desce do seu posto de imparcialidade para se tornar protagonista da produção probatória. E isso é completamente incompatível com as regras do sistema acusatório. E mais do que isso, perceba que quando o julgador ele tem como norte principal a identificação, o encontrar daquele ideal da verdade real, que é um dogma impossível na prática para a maior parte dos autores, a gente tem a figura do juiz como um buscador de verdade real, um Google da verdade real, como diz o próprio Geraldo Prado, algo totalmente incompatível com o desenho constitucional aqui do nosso país, aqui do sistema da Constituição de 1988. Por quê? Porque o julgador, no desenho do sistema acusatório, ele não é um buscador de verdade, ele não é um Google da verdade real, ele é sim um terceiro imparcial que deve se manter equidistante, tal qual um árbitro, que deve zelar pelas regras do jogo, observando firmemente as diretrizes estabelecidas, os excessos, controlando os excessos, e como um garantidor dos direitos fundamentais das partes envolvidas, sempre zelando, diz e conclui aqui Geraldo Prado,
pela observância do princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, que, lembre-se, dura até o trânsito em julgado da condenação, e a partir dele nós temos ou extraímos duas regras, a regra de tratamento e a regra probatória. Bacana? Espero que tenham gostado e fique esperto. Google da verdade ou buscador da verdade real. Uma figura muito interessante. Geraldo Prado é um doutrinador de peso no nosso país e que pode aparecer na sua prova. Bacana? Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!